Agora sim. João 3,16, queridos, nós vamos a esse verso tão conhecido da Escritura. Nós vamos ler em uma só voz, para meditarmos na palavra de Deus essa noite. Vamos lá, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Ó Deus bendito, fala ao nosso coração, Deus, por meio da tua santa palavra, que possa haver edificação no meio do teu povo, que a palavra do Senhor possa trazer ensino, correção, educação na justiça. Ó Deus, assim, ó Deus, como o fim da Escritura é, ó Pai, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, cada vez mais e mais perfeitos e íntegros, ó Deus, cada vez mais e mais capacitados para toda boa obra. Fala ao nosso coração, usa a vida do teu filho, do teu servo, ministro do Evangelho, como instrumento de Deus, para falar essa verdade maravilhosa, eterna, ao coração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus que oramos, amém. No último 31 de outubro, mais conhecido como ontem, nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. E nós, pela manhã, hoje aqui tivemos uma oportunidade muito especial, através do presbítero Bruno, de ouvir um pouco mais sobre esse grande evento histórico, né, e como aprendemos, não só histórico, mas espiritual, né? E nós hoje, como frutos desse movimento reformado, de uma igreja, como aprendemos pela manhã, devemos continuar reformando. Nós precisamos cada vez mais e mais nos apegar a Deus e a sua palavra, e voltarmos a essa verdade maravilhosa. E para aqueles que não vieram na escola dominical, eu vou trazer um resumo assim, breve do mais enxuto do resumo do que se passa, do que se celebra nesse 31 de outubro, do qual nós destacamos aqui, o qual comemoramos os 503 anos. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, professor de teologia, que pelo acesso às escrituras que este teve, a palavra de Deus, foi transformado por essa verdade, do qual era tão importante para ele, tão necessária para ele, algo que ele buscava, ele encontra na escritura. E o poder de Deus, essa verdade, inunda o seu coração, enche o seu coração, e este que servia a Deus e estava já a serviço da igreja, ao perceber o quanto a igreja havia se desviado dessa verdade, perdido essa verdade, ele publica suas 95 teses, afixando na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ali trazendo essas colocações dele. E é importante nós entendermos que essas teses, isso não era um ataque à igreja ou à fé, mas um desejo genuíno ali do coração de Lutero, de que a igreja voltasse de seus erros, regressasse às escrituras, que a igreja ali na pessoa do Papa retornasse a Deus e a sua santa palavra. Então, se formos enxugar bem a ideia, a síntese da reforma, o desejo do coração de Lutero, onde jamais foi dividir a igreja, como o que aconteceu, mas a ideia da reforma é trazer de volta a igreja de onde ela nunca devia ter saído, que era a palavra. E então a igreja estava perdida porque havia se distanciado da palavra. E hoje, queridos, em meio a tantos escândalos absurdos que nós enxergamos no meio cristão, no meio gospel, nós conseguimos enxergar também que a origem de todo esse mal é justamente o mesmo do século XV, dos dias ali de Lutero, dos reformadores. Nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos regressar, retornar de onde jamais deveríamos ter saído. A igreja precisa voltar
aquilo que é essencial para ela, aquilo que é importantíssimo, aquilo que é vital para ela, que é a palavra, um retorno urgente da palavra. E é isso que é a igreja reformada, sempre se reformando. A igreja cada dia mais e mais buscando caminhar segundo a palavra. Então é necessário esse retorno urgente hoje, como foi com Lutero, esse retorno agora nos nossos dias. E é importante nós compreendermos que, embora nós temos hoje, como nunca houve, eu creio, na história, tanta Bíblia espalhada em formatos diferentes. Hoje, por conta dos nossos meios de tecnologia, hoje você tem uma Bíblia no seu smartphone, no tablet, no computador, no carro para você ouvir. Você tem, além das inúmeras Bíblias de estudo, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia da mulher. Nunca houve uma geração onde a gente viveu, no qual a Bíblia, com tanta facilidade, nós podemos tê-la em mãos. Mas, por outro lado, ela também nunca faltou tanto no coração dos crentes, como tem faltado nos dias de hoje. Nós, cristãos presbiterianos, sempre tivemos aquele orgulho santo, aquela alegria de sermos conhecidos diante de outras denominações, como aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm a palavra no coração, aqueles que carregam a palavra expressa na alma, a ponto de sempre sermos referência assim, ou éramos referência assim. Infelizmente, hoje nós percebemos que até em meio às igrejas presbiterianas, às igrejas reformadas, às igrejas bíblicas, nós percebemos esse distanciamento e esse abandono da palavra. Então é necessário, queridos, um retorno urgente à Escritura Sagrada, à mensagem que esse livro traz, e entendermos o que se trata esse livro, qual é a mensagem, de repente uma das mensagens principais que esse livro de Deus traz ao coração do homem. Será que a Bíblia está aqui para servir de repente para que o empresário multiplique os seus ganhos na sua finança? Será que esse é o objetivo de Deus escrever esse livro para nós? Eu creio que não. Será que a Bíblia foi escrita aqui para que eu possa viver uma vida próspera, ao ponto de eu receber sempre salários gigantescos, morar numa casa luxuosa? Eu acredito que não. Mas a Bíblia, ela tem um eixo, a Bíblia tem um centro, a Bíblia tem uma mensagem principal. Eu gostaria de convidar você para voltar os olhos para esse verso que de repente é um dos versos mais conhecidos e falados. Talvez até uma criança pode recitar, pode falar esse verso até mesmo sem olhar na Bíblia. Eu queria convidar você para a gente olhar para esse verso e perceber 3 coisas aqui que são centrais da Escritura. 3 elementos aqui que são, de repente, dos mais importantes do que a Bíblia trata. Compreendendo esses pontos aqui, nós conseguimos enxergar de uma forma ampla o que a Escritura diz, o que a Escritura fala. E aí eu queria que você voltasse os olhos para esse texto, para esse verso, João 3, verso 16, e nós vamos perceber a primeira coisa do que a Bíblia fala. A Bíblia fala, em primeiro lugar, sobre um Deus de amor. Primeiro lugar, a mensagem no qual esse livro se presta a falar, a anunciar, é sobre um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus de graça e misericórdia. O verso inicia dizendo: porque Deus, logo aparece no Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus, podemos destacar aqui para aqueles que gostam de anotar, para aqueles que gostam de sublinhar na Bíblia, Deus está aqui entre as coisas centrais e principais que a Bíblia trabalha. Um Deus de amor, um Deus que criou os céus e a terra. Quando vamos ao Gênesis, nós encontramos o relato da criação. É um Deus que encontra satisfação. Ele olha para a sua criação e a Bíblia diz que viu Deus, que tudo era muito bom e muito bonito. Ele se alegra com tudo que Ele fez. É um Deus de amor,
um Deus de imensa bondade, um Deus generoso, como o verso diz. Deus amou ao mundo ao ponto de dar, de entregar aquilo que ele tinha mais precioso. Então perceba, uma das coisas principais que a Bíblia trabalha, que a Bíblia ensina, é que Deus é amor, que Deus é bom. E quando nós olhamos para esse verso, nós percebemos que João destaca sobre o amor desse Deus que se revela nesse livro. Deus, esse Deus Criador, Ele amou o mundo de tal maneira. Eu queria que você percebesse, considerasse comigo essa expressão, de tal maneira. Perceba que João aqui não encontra forma, não encontra um peso, não encontra uma medida. Ele não olha e fala, olha, Deus amou o mundo do tamanho daquela montanha. Ele de repente pensa, não, Deus amou o mundo muito maior do que aquela montanha. Talvez ele olha, Deus amou o mundo do tamanho desse vale. Aí ele olha, não, acho que Deus amou o mundo de uma forma ainda maior. Ele não encontra medida, ele não encontra parâmetro, ele não encontra, ele simplesmente diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu não consigo expressar, medir, calcular, pesar. Deus amou o mundo de tal maneira. É algo belo a gente enxergar. O amor de Deus, ele não tem tamanho, não tem medida, não tem cálculo. É simplesmente grande, imenso. Quando nós vamos ao Salmo 36, depois dos primeiros versos desse Salmo, Davi falar sobre a malícia do homem, como o homem é mau, no versículo 5 do Salmo 36, ele começa a falar de Deus. E a primeira coisa que Davi diz sobre Deus é sobre a bondade e o amor de Deus, que é grande como os céus. Eu imagino o salmista procurando algo para medir a bondade e o amor de Deus. Ele não enxerga nada maior do que o céu. Ele diz, o amor de Deus é como o céu, alto como o céu, sem medida como o céu dos céus. Esse é o Deus que se revela nesse livro, um Deus de amor, um Deus que ama sem medida, pois o amor é parte desse Deus. Deus não tem que fazer força para amar, é um atributo de Deus, faz parte daquilo que é próprio de Deus, da natureza de Deus, é peculiar a Deus. Basta nós olharmos a 1 João, capítulo 4, versículo 8, nós temos um verso muito conhecido, que diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não ama, Deus não faz força para amar, ou Deus não, de alguma forma, busca amar, mas Ele, em essência, Ele é amor. Então a primeira coisa que eu gostaria de que você prestasse atenção, a Escritura fala sobre um Deus de amor, um Deus de imensa bondade, um Deus generoso, um Deus no qual a sua bondade, o seu amor não tem tamanho, não tem medidas. O livro de Deus, as Escrituras sagradas, elas exercem essa função, revelar Deus, falar sobre Deus, nos mostrar esse Deus. Portanto, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse verso e a Escritura não fala apenas desse Deus de amor, mas a Bíblia também nos fala de Jesus, o Filho desse Deus de amor, Jesus que é a prova do amor desse Deus, Jesus o Salvador. Olha o versículo 16 de João 3, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho único, o seu Filho unigênito. Preste bem atenção, nas Escrituras não temos relatos só sobre Deus e o amor de Deus, mas também sobre aquilo que é a prova do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus. Isso em Cristo quando nós vamos a Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de nos ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus é a prova do amor dele por mim e por você.
E aí quando nós vamos a 1 João, mais uma vez, versículo 4, ou capítulo 4, versículo 9, diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, sem haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou, desta forma se é provado, comprovado o amor de Deus, por meio de Jesus. Portanto, esse livro não fala apenas de um Deus de amor, mas também fala sobre aquilo que é a prova do amor de Deus, Jesus, o seu Filho único, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E sim, queridos, se quisermos, de uma forma global, enxergarmos a Escritura, não temos como fugir de Cristo. Ele é a mensagem central desse livro. Cristo no Antigo Testamento, desde do Éden, do proto-evangelho ali, logo após queda, em Gênesis 3,15, onde Deus disse que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Desde ali, Cristo no Antigo Testamento é aquele que é anunciado, e ele no Éden ele foi anunciado por Deus, e depois ele é anunciado pelos profetas, como voz de Deus aos homens. No Antigo Testamento ele é aquele que viria, o Messias, o Redentor de Israel. No Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele é aquele que chegou, que veio, que se fez homem, que se fez carne, e que se entregou na cruz por nós, para nos salvar, e logo após a sua morte, ressurreição, depois da sua ida ao céu, ele é aquele que um dia vai voltar. Então é a mensagem central desse livro. Portanto, se eu quero falar desse livro, se eu quero conhecer esse livro, além de um Deus de amor, eu preciso saber que a mensagem central desse livro passa por Jesus. Os teólogos reformados falam que Cristo e a história da redenção é o fio de ouro que conduz desde o Gênesis ao Apocalipse. Sim, Jesus, o Filho de Deus, o Filho único do Pai, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador, o único que pode redimir, que pode salvar. Ele, o caminho, a verdade, a vida. Cristo é a mensagem principal desse livro, o Salvador. Mas eu queria que você enxergasse que esse livro não fala apenas de um Deus de amor, mas fala também do seu Filho, mas fala também de mais uma coisa a destacarmos aqui. O verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse livro também fala dos homens. Esse livro também fala sobre a humanidade. Deus amou o mundo, a sua criação. E quem é a joia da criação? Somos nós. Deus amou a sua criação, Deus amou os homens de uma maneira tal, de uma maneira especial, de uma maneira tão tremenda, que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho para salvar a todos. A salvação para todos? Não, para salvar aqueles que nele creem, aqueles que foram chamados, os escolhidos. Portanto, a Bíblia não fala apenas de um Deus de amor, a Bíblia não nos fala apenas do Filho, do Salvador, mas também fala do homem, da humanidade que se perdeu por conta dos pecados, que se distanciou de Deus ali a partir da queda. E é curioso quando nós enxergamos a Bíblia que logo após a queda mesmo, nós temos a queda no capítulo 3, e o que nós temos logo no capítulo 4 de Gênesis? O primeiro homicídio. Caim matou Abel, e a partir dali a maldade só cresce a partir do capítulo 4 de forma desenfreada, a ponto de quando chegamos no capítulo 6, Deus olha para o homem e a maldade estava de uma forma tão tremenda, que a Bíblia chega a dizer que Deus tinha arrependido de ter criado o homem. É óbvio que esse termo, Deus se arrepender, é um termo para que a gente possa entender, humanamente falando. Nós sabemos que Deus, ele, no seu ser, ele não tem essa, como nós, de se arrepender,
mas para que fique mais fácil para a nossa compreensão, a Escritura diz que Deus ficou de uma forma tão triste com sua criação, se aborreceu tanto com o caminho que o homem seguiu, que resolve então, por meio do dilúvio, resetar a sua criação. Deus falou: eu vou zerar esse negócio aqui e vou começar de novo. E aí ele chama Noé, e aquele episódio da arca de Noé que nós tanto conhecemos. Então no capítulo 6 nós temos a maldade que se multiplicou, enfim, e Deus, através de Noé, levantando uma nova geração. E a maldade parou aí no capítulo 6? Não. Quando nós, ainda em Gênesis, no capítulo 19, duas cidades ali são destaques quanto a maldade e a perversidade do homem. Quais cidades são essas? Sodoma e Gomorra. Da mesma forma que estava nos dias de Noé, os habitantes de Sodoma e Gomorra, de uma forma imoral, perversa, maliciosa, assim viviam, e Deus resolve dar cabo mais uma vez ali, mandando fogo sobre aquelas cidades. Então, a partir da queda, a Bíblia nos mostra como o homem se perdeu por conta dos pecados, como o homem é miserável, como o homem perdido ele é sem Deus, sem a graça de Deus, sem a boa mão de Deus. Portanto, queridos, a Escritura também fala sobre o homem, a humanidade caída, mas quando nós olhamos ao amor de Deus, como nos é mostrado nesse verso 16, a entrega do Filho, o Filho que vem como Salvador, nós conseguimos enxergar salvação, vida, mesmo em meio a essa tragédia toda instalada por conta do pecado. A Escritura diz que aquele que nele crê, portanto, querido, este é a salvação para este homem caído, em meio a essa tragédia toda que o pecado trouxe. Este homem que por conta do pecado perecia, se perdia, estava morto, em Cristo, aquele que nele crê, este tem a vida eterna. E isto é a mensagem central desse livro. Como eu disse, Cristo e a história da redenção é o fio de ouro que percorre toda a Bíblia. E Cristo veio para redimir, para salvar. Este, sim, é o papel do Filho de Deus como Salvador, como destacamos acima, buscar e salvar o perdido. E quem estava perdido? Nós, por conta dos nossos pecados. Portanto, queridos, para o homem só há uma maneira de se livrar da ira de Deus, de não perecer, de não se perder, de não ser condenado. Em primeiro lugar, esse homem precisa se arrepender dos seus pecados. Esse homem precisa enxergar o quão o pecado trouxe destruição, miséria, e ele precisa se arrepender, ele precisa colocar diante de Deus, chorar os seus pecados, confessar os seus pecados, mas não apenas se arrepender, se humilhar, mas ele precisa crer, e é justamente o que o versículo 16 diz: o Filho unigênito do Pai veio como Salvador para todo aquele que nele crê, porque o homem por si só, ele não tem condições alguma de salvar, ele enxerga o estado de miséria do seu pecado, mas ele precisa de um Salvador, e quando ele olha para Cristo, ele tem aquele que pode redimir, aquele que pode o salvar, aquele que pelo seu sangue, pela sua obra na cruz, e isto sim, quando o homem crê, e aí nós falamos não apenas do arrependimento, mas a todo aquele que nele crê, o homem quando crê que a obra de Cristo é suficiente, para o lavar, para o purificar, para o salvar, este sim tem a vida eterna. Então o que o homem precisa fazer para ser salvo, além de se arrepender, ele precisa crer. E aí a Bíblia diz que não apenas crê com o coração, mas também com os lábios, este sim deve confessá-lo, Cristo Jesus, como Senhor e Salvador. Então a Bíblia fala sobre a humanidade caída, a Bíblia nos mostra como uma tragédia do pecado, ela trouxe destruição, morte para o homem, mas ela também fala sobre um Salvador, que é Cristo,
e aquele que nele crê, este não precisa ter um final trágico, mas esse pode sim ter a vida eterna, ter a esperança de que um dia ele vai morar com Deus em ruas de ouro, ele vai andar num local onde não há choro e não há sofrimento. A vida eterna, a Bíblia fala que aquele que nele crê, este tem a vida eterna. Então, de repente, amanhã, você vai precisar de falar de Deus e da Bíblia para alguém, e talvez até hoje você pensou, eu não sei o que falar. De repente essa foi a sua desculpa, essa foi a sua muleta para até hoje não falar de Cristo, do amor de Cristo. Eu te dei aqui um versículo tão conhecido, que sintetiza de repente tudo que você e eu precisamos falar, crer, anunciar. Nós falamos aqui que a mensagem da Escritura, o conteúdo principal da Escritura, primeiro fala sobre quem? Um Deus de amor, um Deus bondoso, Deus de graça, misericórdia, um Deus que deu o seu Filho, um Deus generoso. Então a primeira coisa que você precisa falar, quando você quiser falar do amor de Deus, do Evangelho, das boas novas de salvação, é que existe um Deus de amor. Mas a Bíblia, além de falar de um Deus de amor, fala também de quem? De quem? De Jesus, o Salvador, a prova do amor de Deus, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. E a Bíblia também fala, como nós destacamos aqui por último, do homem, como o pecado o destruiu, como o pecado trouxe a morte a esse homem, mas, acima de tudo, a Bíblia fala que este homem, aquele que nele crê, este não, mas tem a vida eterna. A Bíblia fala que há redenção, há salvação para aquele que nele crê. Então nós temos aí uma mensagem muito sintetizada, um versículo com muita facilidade você pode decorar para você falar de Cristo, de repente amanhã, desafiado, essa semana para alguém. Feche seus olhos, eu queria convidar você para a gente orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, e como muitas vezes, ó Pai, Deus, por conta de nosso comodismo, ou até mesmo por desculpa esfarrapada nossa, nós, ó Deus, não nos importamos em falar do amor de Cristo, nós achamos que não sabemos o que falar, não temos o que falar, ó Deus, e de uma forma tão sintetizada, prática, um versículo tão conhecido, de repente já decorado por nós, Deus, nós temos aqui a oportunidade de falar aquilo que é a mensagem central do Evangelho, da Bíblia, ó Deus, e que essa mensagem possa ficar gravada no nosso coração, ó Deus, de repente tivermos a oportunidade, ó Deus, e nós oramos para que isso aconteça, amanhã de falar das boas novas, que nós possamos ter o que falar, nós possamos, ó Deus, sim, abrir os nossos lábios e dizer que existe um Deus de amor, um Deus de graça, de bondade, que deu o seu Filho, o qual é a prova do amor desse Deus, o Filho unigênito, para salvar e buscar, nós que estávamos perdidos, ó Deus, nós que estávamos condenados, nós que, ó Deus, estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, ó Deus, a humanidade toda perdida por conta dos pecados, ó Deus, ela encontra em Cristo o Salvador, o Redentor, aquele que pode nos livrar da ira vindoura, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que essa mensagem possa primeiro entrar no nosso coração, e que a partir disso ela possa fluir dos nossos lábios, pois como falamos aqui, nós precisamos nos arrepender, ó Deus, além de nos arrepender, crer no coração, ó Deus, e também abrir os nossos lábios, porque, ó Deus, a boca fala do que o coração está cheio, e que o nosso coração cheio dessa verdade possa transbordar dessas boas novas aos perdidos, ó Pai, essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ministrada ao nosso coração, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Eu queria convidar nossos